Bom dia, salve Maria, paz de Jesus. Eu sou Marcelo, vocês já me conhecem. Eu estou fazendo esse vídeo para gravar uma orientação acerca do nosso seminário de vida, que vai começar amanhã, né? Aliás, neste sábado, dia 7. Então, eu gostaria de dizer que é um vídeo sintético, no qual eu vou tentar ser o mais claro possível acerca da necessidade que nós, do Grupo de Oração Rainha de Pentecostes, estamos tendo com relação à preparação do seminário de vida que vamos iniciar. Reiterar que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo deveria ser vivenciado pessoalmente, numa reunião de preparação em que os servos estariam abertos a se prepararem para a graça que nós estamos prestes a colaborar com o Senhor para que aconteça, que é a graça do batismo no Espírito Santo. Queria iniciar esse vídeo, portanto, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizendo que nós queremos nos colocar na presença de Deus. Assim como Atos dos Apóstolos nos ajuda a compreender que a experiência de Pentecostes, ela é uma sequência de uma predisposição, de uma disposição de Nossa Senhora e dos Apóstolos de se colocarem em oração, em intercessão por aqueles que receberiam o Espírito Santo. Quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor nos promete: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Antes disso, o Senhor havia prometido, permaneçam em Jerusalém e dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. Então, é uma abertura que nós estamos dando para que Deus se utilize de nós, servos, para anunciar e para ajudar as pessoas a compreender e vivenciar a experiência de batismo no Espírito Santo. Por isso, eu gostaria de iniciar esse ensino, ainda que de maneira sintética no sentido de compacta, né? Para que sirva como orientação para nós, servos do Grupo de Oração Rainha de Pentecostes, que estaremos à frente, cuidando desse povo que o Senhor vai atrair para o seminário de vida, tá bom? Então, o que é o seminário de vida? O que nós, servos, precisamos compreender? O que é o seminário de vida no Espírito Santo? O seminário de vida no Espírito Santo é primordialmente um caráter evangelizador. É uma necessidade de evangelizar as pessoas e convidar as pessoas a fazer uma experiência de amor de Deus, uma experiência de ouvir a palavra de Deus e essa palavra gerar no seu peito, no seu coração, um desejo de mudança de vida. Ele se destina a anunciar a mensagem básica do Evangelho, a anunciar a novidade da Boa Nova, a anunciar a novidade do Cristo Salvador, o Cristo que vem por amor de Deus ao mundo, encarna-se no mundo conosco, toma forma humana, entrega-se por nós para nos salvar. Não tem, portanto, o seminário de vida não tem um objetivo de catequese, tem, ao contrário, um objetivo de experiência de vida. Então, ao ministrar um seminário de vida, 3 pontos devem ser frisados, importantes. 1. A apresentação básica do Evangelho, que não deve ser atenuada, ela deve ser afirmada claramente, a verdade do Evangelho proclamada claramente. 2. Um ensinamento básico sobre o que o Senhor deseja fazer a todos os que vêm a Ele
a ele deve ser anunciado o modo a alcançar, né, de modo a alcançar diretamente o coração das pessoas. Então, o seminário de vida é um momento em que a palavra de Deus ela é anunciada com o objetivo de trazer as pessoas para Deus através do ensinamento básico do Evangelho. Qual é o ensinamento básico do Evangelho? Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Então, o ensinamento básico, o teor do Evangelho é amor aos irmãos, conversão sincera a Jesus, é tê-lo como Senhor de sua vida e a partir disso trilhar um caminho de santidade, ou seja, tomar a sua cruz e seguir. O terceiro ponto é a redescoberta do poder que Jesus dá ao seu povo através do Espírito Santo, capacitando-as a viverem uma vida nova. Como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito de alma vivente. Gênesis 2:3. O segundo Adão é em espírito. Portanto, olha o que diz o texto na íntegra. O segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro homem tirado da terra, é terreno, é terra, é cinza, morre. O segundo homem veio do céu, assim como produzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir em nós as feições do homem celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 47 e 49. Então, as pessoas elas precisam viver a experiência de batismo no Espírito Santo para serem transformadas em homens e mulheres do céu, homens e mulheres celestiais, homens e mulheres configurados a Jesus Cristo, o Senhor. Então, o que nós precisamos ter em mente? Que duramente as 9 semanas do seminário de vida no Espírito Santo, o Senhor está confiando homens e mulheres a nossas mãos, aos nossos cuidados. Ou seja, eu e você, servo do grupo de oração, somos responsáveis pela salvação ou pela entronização dessas pessoas no caminho de santidade, no caminho de vida no Espírito Santo. Então, como que se organiza o seminário de vida? É necessário, é importante que o seminário de vida ele tenha uma estrutura básica que o faça funcionar, que o faça acontecer. Como que é isso? O seminário de vida ele precisa ter pelo menos três momentos importantes, que é a equipe de serviço, a metodologia que será utilizado e a vivência em si. E então isso é dividido por equipes de serviços que são compostas por equipe de coordenação ou um coordenador geral, que pode ser o coordenador do grupo de oração ou pode ser alguém que este delegue para essa função, que geralmente é atribuída ao Ministério de Pregação. Por quê? Porque se trata do anúncio querigmático. Quem tem a obrigação de anunciar querigmaticamente? O Ministério de Pregação. Por isso, um seminário de vida geralmente tem a organização de alguém do Ministério de Pregação, porque essa pessoa, espera-se que ela conheça o seminário de vida, porque prega, porque viveu. Primeiro, porque viveu, porque prega e porque pertence ao Ministério de Pregação, que deve conhecer todos os temas. Depois, uma equipe de espiritualidade. E depois, uma equipe de estrutura. Então, primeira coisa, o coordenador geral. Qual é a função? Como ele se comporta? Ele deve conhecer bem o seminário de vida, saber bem os temas, porque ele vai convidar os pregadores. Então ele vai, na medida em que o Espírito Santo o conduz, ele vai buscar nas pessoas pregadores
que estejam abertos ou que conheçam bem o tema que vai ser pregado. Então, o coordenador do seminário de vida, ele vai zelar pelo bom andamento do seminário de vida que vai acontecer no seu grupo de oração. A equipe de espiritualidade, ela é composta por alguns pontos. Então, a equipe de espiritualidade é a pessoa que está preocupada com o pastoreio da equipe. Preocupada com o pastoreio da equipe, ela organiza. Então, são os servos que vão cuidar do acompanhamento espiritual das pessoas que estão fazendo. São os servos que vão ajudar a coordenar os círculos de reflexão. Então, enquanto acontece os círculos de reflexão, há um servo que acompanha, que ajuda eles a refletirem naquelas reflexões semanais de cada tema. Qual é a função do servo de pastoreio? Cuidar dos participantes para que lhe forem confiados. Lembrar o início do seminário de vida e lembrar que as reflexões estão sempre disponíveis também nos sites da RCC. É organizar o círculo de partilha, o grupo de partilha, certificar-se de que a partilha está sendo feita e de que não está sendo desviado os assuntos. Certificar-se e ajudá-los a fazer as reflexões semanais, a lestio divina dos textos que são propostos. Estimular o gosto pela oração pessoal e o hábito de ler a palavra de Deus. Sanar as dúvidas que eventualmente surjam. Auxiliá-los na prática dos carismas, porque na medida em que o seminário vai acontecendo, algumas pessoas o Espírito Santo vai se manifestando em algumas pessoas e essas pessoas precisam ser orientadas, porque algumas delas não saberão o que é oração em línguas, o que é uma visualização. Então, os servos precisam estar aptos a ajudá-los a compreender essa dinâmica do Espírito. Ouvir os participantes com atenção. Acolher os participantes pessoal e fraternalmente. Interceder constantemente por eles. Cuidar da frequência. Registrar em cadastro os membros do grupo com o nome, telefone, endereço, etc. Então, entrar em contato com esses quando eles faltarem. Então, algumas dessas são as atividades do pastoreio, do servo pastor, daquele pequeno rebanho que lhe foi confiado. É responsabilidade também do pastoreio, pelo pastoreio, que no caso são todos os servos, dar testemunho de vida, ser hospitaleiro, apresentar seriedade e responsabilidade, acolher a todos, ter paciência com os difíceis, como eu, usar de correção fraterna quando necessário, guardar sigilo sobre as partilhas. Porque haverão partilhas em que os irmãos abrirão seus corações, em que os irmãos trarão realidades de dentro de seus lares, de dentro de suas casas, que não podem ser simplesmente soltas ao vento. Nós precisamos guardar sigilo. Então, essa equipe de espiritualidade, ela zela também pelos pregadores. Devem ter todo o cronograma. Então, os servos de pastoreio precisam saber o cronograma do seminário de vida. Quem vai pregar, qual tema será pregado, ter segurança para poder também saber como orientar bem as pessoas que vão estar fazendo o seminário de vida. Então, outra característica ou responsabilidade da equipe de espiritualidade é pregadores. Devem ter o cronograma, saber de toda a moção de Deus para o seminário de vida, conhecer todos os temas que serão trabalhados, estar atentos ao tempo de pregação, não sair do tema proposto, pregar querigmaticamente. Você observe que esses itens se referem à pessoa do pregador. Por que o pastoreio se preocupa com isso? Porque ele vai saber por antecedência quem são os pregadores e se esse pregador tem essas características. Lembra do coordenador geral do seminário, que foi o primeiro item que eu tratei? Então, essa pessoa, ela vai ter convidado irmãos
que tem todas essas seguranças e características de pregador, que conhecem o tema, que vai ser fiel ao tema, e por isso é que precisa dessa reunião para se organizar essas questões. É por isso que nós estamos alinhando esse ensino para que você saiba como se comportar. Depois, um outro ponto que faz parte dessa equipe de espiritualidade é a oração. Tudo gira em torno da oração e tudo parte de uma resposta de Deus a partir da oração que nós, os servos, estamos fazendo, que nós, os servos, estamos inseridos num tempo de oração em que o Senhor fala, nós escutamos e colocamos em prática. Então é necessário que essa equipe seja uma equipe de oração, cujos servos deverão saber ministrar a oração de cura e libertação e também de intercessão de acordo com as orientações desse ministério. Depois, o objetivo central desses momentos de oração é proporcionar aos participantes uma experiência de Deus, uma experiência com o amor de Deus, uma experiência de batismo no Espírito Santo. Senão não teria sentido fazer um seminário de vida. Seminário de vida é um momento, um seminário de experiência, de vida no Espírito, de vida no Espírito Santo que nos conduz. Depois, no caso de haver necessidade de atendimento individual para algum participante, esse deverá ser agendado por antecedência, porque é feito todo um processo de acompanhamento, de conhecer a realidade. Então, tem outros cuidados. Bom, outra responsabilidade da equipe de espiritualidade é a música, o Ministério de Música, que vai animar o seminário de vida. Se a equipe de música será responsável, então, por providenciar folhetos de músicas para os dias do seminário, ou então, no mínimo, trazer músicas e canções que favoreçam o acontecimento da graça e que também leve as pessoas a rezar com as canções, ou seja, canções conhecidas, músicas conhecidas, para que os participantes possam experimentar, rezar a letra da música. Essa é uma das principais necessidades de músicas que são cantadas em grupos de oração ou mesmo num seminário de vida. Músicas que ajudem as pessoas a fazer a experiência de Deus. Não é momento de trazer músicas novas que as pessoas não conhecem. Ao contrário, é momento de trazer músicas que as pessoas já conhecem, que vão ajudá-las a rezar o seminário de vida. A atribuição do Ministério de Música: chegar sempre com antecedência para preparar o ambiente, para ir preparando as pessoas para a experiência de Deus. Permanecer no salão ou na igreja enquanto as pregações são feitas, para ir ouvindo de Deus quais são as moções, o que Deus quer que conduza depois da pregação, entende? Depois, levar as pessoas a terem uma experiência com o Senhor através da música que você canta. O seu ministério, irmão, é para salvar almas. O nosso ministério é para salvar almas. Então nós temos que fazer valer a graça que Deus nos deu de nos conceder o ministério para o bem das almas. Depois, outro ponto, as outras equipes que se fazem necessárias. De acordo com a realidade local, torna-se necessária a criação de outras equipes. Abrimos esse item para não ficar restrito. O que quer dizer isso? Uma equipe de estrutura. Isso quando o encontro vai ser um encontro, por exemplo, de 3 dias, que precisa organizar, achar local, organizar mesas de som, organizar aluguel de cadeiras. Neste ponto, por enquanto, não é a nossa realidade, porque o nosso grupo será na igreja. Outra equipe seria a equipe de limpeza. Então, também favorece, porque nós já vamos estar na igreja, já tem uma limpeza previamente feita. Mas alguns cuidados
depois, né, recolher um eventual lixo que caiu, deixar tudo organizadinho, porque afinal de contas a igreja não é nossa, é de todos, né? Depois, uma equipe de comunicação. Essa equipe ela atuaria antes do seminário na divulgação. Ela atuaria na confecção de crachás, ela atuaria na confecção de panfletos, ela atuaria na comunicação mesmo de visitas de comunidades, divulgando o seminário de vida, o que para nós já não temos mais tempo, ao contrário, né? Estamos às portas. De qualquer modo, quando vai acontecer o seminário meio que no estilo de encontro fechado, de fim de semana, requereria um cuidado maior com essa questão. Aí vem a metodologia do encontro. Bom, a apresentação dos servos pela coordenadora do seminário de vida deverá contemplar uma colocação da parábola do semeador. Veja, eu estou falando agora de um outro encontro que os servos devem fazer. Os servos devem vivenciar um encontro em que lhes é anunciado a parábola do semeador, que vai dizer ou nos explicar o que significa aquela parábola. Que nós precisamos ter corações férteis como uma terra que foi adubada. Depois que nós vamos ouvir essa pregação, nós vamos nos portar como alguém que vai preparar as pessoas para ser essa terra fértil. Então é necessário. Então a metodologia é primeira semana do seminário de vida, é seguido das orientações da apostila. O coordenador do seminário fará a apresentação inicial da parábola do semeador para todos os participantes que estiverem no primeiro dia. Esta apresentação deverá ser breve. Então, o que eu quero dizer? Um dia, os servos todos escutam um ensino sobre o semeador, e no primeiro dia, que vai ser pregado o tema Amor de Deus, o coordenador do seminário de vida ou o coordenador do grupo de oração, ele vai sintetizar a parábola do semeador. E vai dizer, o Senhor saiu, um servo saiu a semear, algumas sementes caíram no caminho, no terreno pedregoso, na terra fértil. Então, o que nós queremos dizer a isso, irmãos? Que hoje vocês são corações, e aí, de repente, dizer a eles, olha, o seu coração como está? Como o terreno pedregoso, como a terra fértil, como é que está o seu coração? E clamar que o Espírito Santo trabalhe neles para que seu coração se torne terra fértil, para iniciar um tempo de escuta da palavra com o coração aberto para a conversão sincera. Amém? Então, depois vem os temas seguintes. Mas veja, na metodologia, a apostila nos propõe como organizar o tempo de seminário de vida. É um tempo de 2 horas de encontro, propondo 30 minutos para oração e animação inicial, 40 minutos de pregação, 20 minutos de oração após a pregação, clamando que o Senhor, com seu Espírito Santo, faça com que as pessoas compreendam o tema e, enquanto estiverem meditando em suas casas, possam compreender a dinâmica da graça, né? Depois, 30 minutos para reflexão e conclusão do seminário de vida. Nesses 30 minutos, 20 minutos são reservados para reflexão e 10 minutos para conclusão do seminário de vida daquele dia. Então, gasta-se 2 horas cada dia de seminário de vida. Não deve se estender. Não deve se estender porque algumas pessoas têm compromissos, algumas pessoas vêm de casa, às vezes o marido não participa, o marido fica controlando o horário, às vezes a pessoa tem criança em casa, precisa chegar em casa para preparar a janta. Então tudo isso são cuidados que nós, servos pastores, precisamos ter com as ovelhas que Deus está nos confiando. Tá bom? Então, não se estender, sermos práticos, objetivos e deixar a graça de Deus acontecer. Então, dos temas que são anunciados, que nós, servos,
temos já um conhecimento básico: amor de Deus, pecado, salvação em Jesus, fé e conversão, cura interior. Na semana em que acontece a cura interior, é distribuído duas reflexões. Uma reflexão preparando as pessoas para o dia em que vai ser pregado o tema Batismo no Espírito Santo, e a outra reflexão sobre o tema que foi pregado, cura interior. Então, cura interior, uma reflexão para a cura interior e uma semana de preparação para o tema que vai ser pregado, preparando a pessoa para abrir-se à graça do batismo no Espírito Santo, que é o 7º tema. Depois, 8º, amor aos irmãos, e o 9º, vida comunitária e grupo de oração. Bom, é basicamente isso que nós, como servos, precisamos ter em mente. Que somos servos escolhidos por Deus para servir aos irmãos, para favorecer a graça de Deus na vida dos irmãos, para ajudá-los a compreender e abrir-se à graça do Espírito Santo que está para ser derramado sobre eles e também sobre nós. Porque, afinal de contas, todos nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Espírito Santo se manifeste sobre sua vida, sobre a minha vida. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus e da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.